me perdendo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e teu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas o surdo me fez converter-me, não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e reina para todo sempre. Glória a Deus! Nós sabemos que nesse dia maravilhoso, Deus tem nos dado esta grande oportunidade para estar aqui mais uma vez, levando a porção dobrada da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um assunto muito maravilhoso. Quando Jesus se encontrava na cruz, quando ele estava pendurado no madeiro, ele pronunciou 7 frases. Ele falou 7 frases. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva e edifica a cada dia o nosso coração. Assim disse a palavra de Deus. No capítulo 15 de Marcos, versículo 25, que disse assim: e era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Cumpriu-se o que estava escrito, que disse: e como malfeitor foi contado. Bendito seja o nome daquele que fez o céu e a terra. Nós sabemos, amados irmãos, que a Bíblia nos fala que Jesus fez isso tudo para nós, porque ele tinha ensinado antes da sua crucificação. Ele tinha ensinado os discípulos, quando ele ensinava no Sermão da Montanha a respeito da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 5 de Mateus, versículo 44. Ele ensinava os discípulos assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizeis os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, ele disse bem claro
disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amam, que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e vos perseguem. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que amar o nosso amigo é muito fácil, mas amar aquele que nos odeia, amar aquele que nos maltrata, aqueles que nos perseguem. Mas Jesus estava pendurado no madeiro, a qual foi crucificado, e diz que era a hora terceira do dia, quando o crucificaram, às 9 horas da manhã, e a acusação que tinha dele, que ele estava escrito que era rei dos judeus. Bendito seja o nome do Senhor. E eles não aceitavam. De repente levantaram, e ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores, a qual tinha culpa, mas ele não tinha culpa alguma. E ali na cruz, os seus inimigos colocaram ele no madeiro, pregaram a mão, os pés na madeira, pois ainda ele, pendurado no madeiro, sendo crucificado, ele orou ao Pai e disse: Pai, a primeira frase que Jesus, pendurado no madeiro, falou, disse assim, a sua palavra, dizendo, disse Jesus, Pai, e orando ao Pai, já com pouca força, ele já tinha perdido sangue, desde a quinta-feira, à noite, de madrugada, quando foi preso, já perdendo sangue, agora já crucificado, fraco, mas ainda nas suas fraquezas, já tinha carregado a cruz, já estava com os pregos nos punhos, na mão, nos pés. Faltava pouco tempo para desgotar todo o sangue, mas ainda teve força. Olha a oração de Jesus pela uma frase que fez. Disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. E repartiram-lhe as suas vestes, lançaram sorte. A primeira frase que ele orou ali no madeiro, ele orou para os seus próprios inimigos, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quando foi na segunda frase, outra frase que ele pronunciou, pendurado no madeiro, a segunda frase que Jesus falou, pendurado no madeiro, ele disse assim, ele disse: Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, 2 ladrões, e ele então, um dos ladrões, do malfeitor,
dizia para ele: você não é o rei do judeu? Desce dessa cruz, nos salvou tantas pessoas. Ele disse, um malfeitor disse, estava pendurado juntamente com ele, blasfemando dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva a ti e a nós também. Respondeu, pois, o outro que estava dizendo: tu ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições? O outro que estava do outro lado disse para o que estava do outro lado: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que é justo, estamos pendurados neste madeiro porque somos devedores. Mas esse Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que estava do outro lado, pregado também na cruz, disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pois Jesus disse na segunda frase, na cruz, já cunhado para morrer, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje reina em nossa vida, em nosso coração, e está aqui para te dizer realmente que esta palavra é a palavra da verdade. Agora vemos aqui a terceira frase, a qual se encontrava ele pendurado no madeiro, se batendo, se mexendo, que não podia nem mexer porque ele estava pregado com os pregos no punho, nos pés. Ele não poderia realmente nem mexê-lo. Ele preocupou com aqueles que estavam ali junto dele, além daqueles que estavam zombando da cruz, tinha, e junto da cruz Jesus estava também ali Maria, sua mãe, as suas irmãs, e também a outra Maria, e Maria Madalena. E Jesus disse para ela, disse assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que os discípulos que tinha ele amava, estava presente junto com sua mãe, e disse, virou para Maria, sua mãe, e disse: mulher, eis aí os seus filhos. Ele quis dizer para sua mãe, dizendo: eu na verdade vou morrer. E Maria na época já estava viúva, José não estava juntamente com Maria, e agora ele estava passando os cuidados que ele tinha com sua mãe para os seus discípulos, cuja João era um meio-irmão de Jesus, é filho de Maria. E Jesus disse a Maria, sua mãe, e dizia: eis aí os seus filhos. Ele queria dizer que ele ia morrer, e não estava mais junto com ela, e agora quem ia cuidar dela eram os discípulos.
porque ele encomendou a João e disse, depois disse aos discípulos, eis aí tua mãe. E desde agora os discípulos receberam ela para cuidá-lo, porque Jesus estava perto de já findar ali na cruz. Ele recomendou a João, porque João foi aquele que escreveu o Apocalipse. Ele durou mais de 90 anos de idade, sendo que Pedro andava mais com ele, Tiago e Pedro andavam com ele, mas ele não encomendou Pedro, não encomendou que cuidasse da mãe dele, não recomendou para Tiago, porque ele sabia. Aí que a gente sabe que Jesus é o próprio Deus. Ele é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar. E eu creio pela Bíblia que ele está aqui nesta tarde. Ele não recomendou Pedro porque sabia que Pedro ia passar por morte. Logo depois, a qual Tiago, depois de um ano, foi morto. Pedro, daí 2 ou 3 anos, no ano 60, ele foi e não esperou a velhice de Maria, sua mãe. Por causa disso que ele recomendou o outro discípulo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a frase, a terceira frase que ele expressou. Na quarta frase que ele falou, agoniando ali, ele disse realmente, na sua palavra, dizem a palavra de Deus, no verso 34, do capítulo 15 de Marcos, ora, e a hora nona, Jesus expirou com grande voz e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sentiu como pecador, ele sem pecado, pegou os nossos pecados e colocou nos teus ombros, colocou em teus ombros todos os nossos pecados, daqueles discípulos que estavam presentes, também nós que estamos aqui, aqueles que viveram na Judeia, em Samaria, na Galileia, e também nós que estamos aqui, que cremos pela fé, que Ele realmente está aqui para nos dar esse direito maravilhoso. Nós vemos que Ele cumpriu esta palavra em Coríntios, em 1 Coríntios, Ele cumpriu uma palavra que está escrito dizendo assim, no capítulo 5 de 2 Coríntios,
ele disse uma palavra escrita: bendito seja o nome santo de Jesus. Que ele foi morto. Ele disse: ele morreu por todos, para que os que vivem não vive mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Cristo, por amor, porque o amor de Cristo nos contradiz, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos nós morremos. Morrer para o mundo é não praticar as coisas que estão nas concupiscências do mal, mas que nós possamos estarmos enquadrados na palavra, a qual precisamos entendê-lo, que só Ele que pode nos dar esse direito, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecador, sendo nós inimigo, Ele se fez amigo por nós. Por isso se encontramos enquadrados nesta palavra maravilhosa. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecador por nós, para que nele fosse feito a justiça de Deus. Ele sem pecado se fez pecado por nós. E hoje nós nos encontramos aqui, neste lugar, exaltando, bendizendo o nome daquele que tudo pode. Em Gálatas, a carta de Paulo ao Gálatas, escreveu para nós, dizendo no capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, que disse assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos malditos, fazendo-se malditos por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Esta cruz era para nós, mas nós sabemos que, ora, a fé, a lei, não é da fé, mas o homem que fez estas coisas, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se entregou totalmente. Quando ele falou: Eloi, Eloi, malá sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sujeitou os nossos pecados, para que nós possamos ser libertos. E assim nós sabemos
que aconteceu a morte de Cristo, porque Isaías tinha profetizado, cumpriu-se uma palavra em Isaías 53, verso 4, dizendo para nós, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos como aflitos e feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre os teus ombros, e sobre as suas pisaduras somos salvos. Mas mesmo Ele pendurado no madeiro, Ele intercedeu a Deus para que nós pudermos alcançar esta grande vitória. A quinta frase que Jesus expressou está em João capítulo 19, versículo 28, que disse assim, a quinta frase: depois, sabendo Jesus que já todas estas coisas estava determinado para que a Escritura se cumprisse, Ele disse: tenho sede. Duas coisas, dois momentos na Bíblia Sagrada que informa quando Jesus disse sobre sede, quando estava no poço ali, junto com a samaritana, dai-me de beber, e ela por fim não deu água, porque ela comentou, o poço é fundo, não tem vasilha, como pegar a água? Jesus disse: se você soubesse o dom de Deus, e quem te pede para beber, eu te daria da água viva. Ali confirmou que ela é água viva. Mas aqui no Gólgota, até a carne, até a água do teu corpo já tinha esgotado, e agora Ele estava pendurado no madeiro e disse que teve sede, mas foi para cumprir o que está escrito na profecia, no Salmo 22, versículo 14, que disse assim, esta palavra: como a água me derramei, e todos os meus ossos aleluia, está escrito assim, como a água me derramei, e todos os meus ossos foram desconjuntados, e o meu coração, como cera, se derreteu dentro de mim. Ali Jesus estava na cruz, cumprindo esta palavra que está escrito no Salmo: a água do teu corpo já tinha derramado, já estava esgotando, Ele sendo a fonte de água, mas agora Ele pendurado no madeiro, estava secando o teu corpo. O corpo tem 70% de água,
E disse: todos os meus ossos foram desconjuntados. Quando penduraram no madeiro o peso do corpo, esticou, e as juntas, a qual estavam os pregos, desconjuntaram, esticaram. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Cumpriu esta palavra, que os seus ossos desconjuntaram. E disse: o meu coração é como cera que derramou-se dentro de mim. O coração já não estava tendo pó de sangue, a água já estava esgotadas. Olha o verso 15: as minhas forças se secaram, secou como um caco, a minha língua me perdeu paladares, e me puseram no pó da morte. Ali Jesus estava sentindo esta profecia, porque ele estava desde da madrugada, açoitados, bofeteados, bateram nele, deram mais 39 chicotadas, que no tempo da lei faltava uma para a morte. Aleluia! Ele já estava sem força, as minhas forças se secou como um caco, a minha língua não tem mais paladares, me puseram no pó da morte. Quando Jesus pediu água, quando Jesus falou que tinha sede, que a qual eles deram vinagre para ele, cumpriu-se a palavra da profecia, que disse: quando ele pedisse água, dava vinagre. Ele disse assim, ainda no versículo 16: pois me rodearam como cão, e ajuntaram, e juntamente malfeitores me cercaram, traspassaram as minhas mãos e meus pés, que foi com cravos, penduraram contra todos os meus ossos. Ele veio em mim, contemplaram, aleluia, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Estas são as profecias que existiam há 700 anos antes de Cristo morrer na cruz. Aleluia! Antes dele ser pendurado na cruz, há 700 anos antes dele nascer, já existia a profecia que ele ia morrer no madeiro. Mas na verdade, a incredulidade cega o entendimento daqueles que não querem confessar esse nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E quando ele estava pedindo com sede, eles deram vinho, eles deram vinagre. Mas sabeis, amados ouvintes da palavra de Deus, que Deus cumpriu em nós, dando para nós a vitória. Aleluia! Bendito seja, exaltado o nome daquele que fez o céu e a terra. A sexta frase
que Jesus disse naquele dia, naquele momento, a sexta frase que ele pronunciou, ele disse assim: na sua palavra, ele disse Jesus: disse Jesus bem claro, para cumprir essa palavra maravilhosa. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-se numa haste, ele deu na tua boca. Então Jesus expirou, e Jesus não tomou-se o vinagre, mas naquele momento ele disse: está cumprido esta palavra, a qual Deus determinou que se cumprisse para pagar o preço. A sétima e a última frase que ele falou em Lucas 23:46, disse uma palavra assim, a última frase, no verso 46, aleluia, e chamou Jesus, e clamou Jesus em alta voz, disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A Bíblia disse bem claro, ele veio para dar a vida. Pela Bíblia Sagrada, ele não chegou a morrer no madeiro, ele se entregou o teu espírito para Deus e se adormeceu. Então foi a última frase que ele falou no madeiro: Pai, está tudo consumado, aqui eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E um centurião, vendo-o e que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que juntava a assistia esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram, bateram no peito: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, a qual ele prometeu de estar aqui nesta praça hoje. Crê ou não crê, a Bíblia disse bem claro que aqueles que deu crédito à tua palavra, mas quem não creu já está condenado pela própria palavra. Isto foi o amor de Deus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não deu crédito ao nome do Filho de Deus. Aleluia! É por causa disso que estamos aqui neste lugar. Cremos nesta palavra, que está escrito nesta palavra, e estamos tirando a nossa responsabilidade, que está nos nossos ombros, de ir e fazer discípulos de toda nação. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, porque o dinheiro não salva ninguém. Tudo fica nessa terra. A Bíblia diz que o corpo volta o pó que era. Tudo se acaba, fica para outro. Mas aqui se trata do Espírito. Ele morreu na cruz, não foi para dar vida aqui na terra, mas foi para dar vida e vida com abundância, vida eterna. E a vida eterna é esta, que crê no verdadeiro Deus da Bíblia e a Jesus Cristo, a qual Ele tem enviado, porque está escrito: Jesus, falando na tua palavra, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Assim como Ele escolheu os discípulos na época, também Ele escolheu nós pelo Espírito Santo para estar aqui, te avisando que brevemente acabará a oportunidade, seja na morte física, ou seja no cumprimento da palavra, que Ele disse: eis que venho sem demora. Guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o seu nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus. Aleluia! Agora vamos recompensar, descobrir a recompensa que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada, a qual aquele que cuidou da mãe de Jesus, que a qual o Senhor Jesus deu a responsabilidade para ele cuidar da tua mãe. Agora tem uma recompensa aqui em Apocalipse, dizendo bem claro que ele subiu para o céu, está sentado à direita do Pai, e disse assim, versículo 9 do capítulo 5 do Apocalipse: e cantava um novo cântico, dizendo: é digno, é de temor, de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens, e todas tribos, e línguas, povos e nação, e para o vosso Deus os fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, reinarão sobre a terra. E olhai e ouvir essa voz, e muitos anjos em redor do trono, e dos animais e os anciões, e era números deles milhões de milhões, milhares de milhares,
que a grande voz dizia: digno foi o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e a ação de graça. E ouviu todas as criaturas que está no céu e na terra e debaixo da terra e está no mar e todas as coisas dele há, disse aos que está assentado sobre o trono do Cordeiro: é o Cordeiro, seja dados nações, ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram aos que vivia para todo sempre. Aqui a Bíblia disse bem claro que ele está sentado à direita do Pai, e naquele dia ele tem o poder, porque ele tem a chave da morte e a chave do inferno, e agora está com o livro na mão para abrir os 7 selos. Só ele que é digno, porque ele, e a grande voz dizia, e o Cordeiro que foi morto, Jesus, na cruz, o Cordeiro que foi morto, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de receber o poder, a riqueza, e saber, a sabedoria, a força, a honra, a glória, em ação de graça. Bendito seja o nome santo de Jesus. É somente Ele é que pode salvar a tua alma, libertar do pecado, transformar o teu coração e preparar para a vinda do Senhor, porque está próximo. Não vai demorar, não está tardando, ela vai vir na hora certa. E que Deus abençoe, e que o Espírito de Deus possa te abençoar maravilhosamente. Não, pai. É isso aí, amados ouvintes, você já ouviu a palavra de Deus nessa tarde. Quero convidar você a aceitar Jesus como Salvador. Você que ainda não aceitou Jesus, toma a decisão com Deus. Aceite Jesus como Salvador, repente seus pecados com o tempo, que Jesus está voltando. Ouça a oração final. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade. Abençoa cada lar, cada ouvinte, Pai, todos os teus cuidados, todos nessa tarde. Abençoa o lar, a família, cada um dos amados. Guarda tudo, Pai, dando vitória, dando livramento, tudo mais fidelidade. No nome do Deus de Israel. Bom dia de coração para ver o pastor. Que a graça do Seu Deus, o amor de Deus Pai, doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, todo o Cordeiro diga amém. Amém. Terminado em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Jesus.